tenha respostas para as principais questões humanas e espirituais. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responde. Quando você quer falar com um familiar ou um amigo, pode usar o telefone, o WhatsApp ou uma outra rede social. Quando quer falar com um vizinho, pode tocar a campainha, bater à porta. Quando quer falar com alguém no trabalho, marca uma reunião ou manda um e-mail. Agora, e quando quer falar com Deus? O que você faz? Hoje, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde às questões que chegaram sobre esse tema, formas de se conectar com Deus. Irmão Emerson Damasio, ministro pregador da religião divina, começamos aqui com a pergunta de um ouvinte que preferiu não se identificar e nós respeitamos esse direito. E a interação é a seguinte: eu não consigo rezar, é muito difícil para mim, ainda mais agora com toda essa questão da pandemia. Não sei se é por ter dificuldade de concentração ou se é pela ansiedade. Enfim, quais as outras formas que eu tenho de me ligar com Deus? Primeiro, a gente quer agradecer a você que mandou a sua pergunta e dizer que a quem está em casa, no trabalho, em qualquer ambiente, que nós respeitamos quando você não deseja ser identificado ou identificada. Às vezes tem uma pergunta que lhe angustia e nós responderemos, a religião divina responde. O irmão Josiel Júnior dizia logo no início, quando queremos falar com alguém, a gente bate na porta, toca a campainha. Para chegar, ou manda um e-mail, ou manda uma mensagem pelo celular, a gente precisa saber o endereço. O endereço de Deus se chama o amor. João Evangelista, que aprendeu com Jesus, disse que Deus é amor. Então não há outra forma de nos conectarmos com Deus se não for por amor. João registrou na sua epístola, primeira epístola, capítulo 4, versículo 8. No Santo Evangelho, segundo João, capítulo 10, versículo 30, Jesus disse que ele e o Pai são um. Então Jesus, sendo um com Deus, Jesus também é amor. E ele nos amou e nos ensinou, no capítulo 15 desse mesmo Evangelho, versículo 13, não há maior amor do que doar a própria vida pelos seus amigos. Aí você pergunta, como nos conectarmos com Deus? Amando. Foi o que Jesus disse. Não há maior amor do que doar a própria vida pelos seus amigos. Ele disse mais, no capítulo 13 do Evangelho segundo João, versículo 34. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Quando amamos, nos conectamos com Deus, que é amor. Eu recorro ao blog paivaneto.com. No artigo do autor, Amar é uma oração, ele diz o seguinte, num dado momento, abrir aspas. O que é a prece? Senão o amor que se dispõe para grandes feitos. Um irmão ateu, quando medita e pratica um ato que beneficia a coletividade, está orando. Em Crônicas e Entrevistas, livro também do escritor Paiva Neto, ele diz, escrevi que orar e meditar se assemelham. Rezar não é uma ação simplesmente figurativa, é o mais forte instrumental que a essência humana, o capital divino, possui. O monge alemão Tomás de Kempis grafou em Imitação de Cristo, abrir aspas, sublime arte, repetindo, sublime é a arte de conversar com Deus, fechar aspas. E aí você, meu irmão ou minha irmã, pergunta outras formas de conectar-se com Deus além da oração. O irmão Paiva disse que amar é uma oração. Quando você ama a sua filha, quando você ama o seu semelhante, quando você demonstra este amor, você está se conectando com Deus. Mas você pergunta outras formas de conexão. Nas Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, no volume 2º, na página 125, o seu autor, o escritor Paiva Neto, nos traz o título Entrar no silêncio mesmo dentro da maior balbúrdia. E observe o que ele nos ensina, outra forma de conectarmos com Deus, porque Deus também é Espírito. Quando nos ligamos, nos sintonizamos a Ele, e o autor vai dizer, o mundo está por demais agitado. Não mais existem tantos refúgios como o Monte Olival, monte em que Jesus foi lá fazer muitas orações. O autor prossegue, o desafio a vencer
apesar da balbúrdia moderna, é o de olharmos para dentro de nós mesmos, templo do Deus vivo, que somos nós, e nos rejubilarmos com as imensas fortunas que o conhecimento espiritual coloca à nossa disposição, ou coloca à disposição de todos os que, conforme promessa do Cristo, se decidem a conhecer e viver a paz que o mundo não pode dar. Então, para que nós observemos o seguinte, a saudação legionária diz: Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Deus e o Cristo estão dentro de nós. Quando nos concentramos, meditamos, alçamo-nos ao degrau de conseguir sentir Deus dentro de nós. Deus é paz, Deus é Espírito, Deus é amor. São exercícios que fazemos para conectarmos com Deus. Muito obrigado por sua pergunta, porque a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde. E o WhatsApp da Super Rede Boa Vontade de Comunicação continua aberto à interação de todos. Queremos a sua participação, anote aí o nosso número, código 11 99831 8195. Irmão Damásio, nós tivemos essa primeira pergunta sobre as diferentes formas para a conexão com Deus e agora recebemos um questionamento sobre o local. A nossa irmã Maria do Carmo Diniz, de Aracaju, no Sergipe, quer saber: se Deus está em toda parte, inclusive dentro de nós, por que muitas tradições religiosas falam para irmos em igrejas, templos, locais específicos para ter essa conexão com Ele? E agora, com o distanciamento físico, em que não podemos estar presencialmente, o que fazer? Muito obrigado, minha irmã Maria do Carmo e todos vocês de Aracaju, no Sergipe. A sua pergunta em si já traz a resposta. Você disse que Deus está em toda parte ao mesmo tempo. Então Ele está aí com você, na sua casa, está aí com você, minha irmã, meu irmão, no ambiente em que vocês trabalham, está aí com você, meu amigo e meu irmão, no leito de hospital, está com você que nos acompanha no carro, está com você que está na fazenda, está com você que está com o seu celular e ouvindo-nos na rua, fazendo a sua caminhada. Deus está em toda parte ao mesmo tempo. Na definição da religião divina, o saudoso irmão Alziro Zaru, ele traz que Deus é onipresente, está em toda parte ao mesmo tempo. Mas há alguns detalhes que precisamos observar. O próprio Jesus, no Santo Evangelho dele, segundo Mateus, capítulo 18, versículo 20, ele diz: onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Quando reunimos-nos num templo, numa mesquita, num terreiro de umbanda, num centro espírita, numa igreja católica, numa igreja evangélica ou em qualquer casa de oração, nós estamos fazendo isso que Jesus falou, 2 ou mais. Mas quando estamos sozinhos dentro da nossa casa, também estamos 2 ou mais, porque temos os nossos anjos da guarda. O irmão Paiva Neto explica, quando ele foi arguído, perguntado, sobre a construção de um templo de pedra. Ele vai dizer, e ele registra isso, nas Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião do Terceiro Milênio, volume 1, na página 276, falando sobre o Templo da Boa Vontade, que ele é uma fase de transição. Ainda é necessário os templos humanos para nos abrigar das intempéries do mundo, para que nós possamos nos congregar, porque é preciso que nós, como humanidade, confraternizemos. E os ambientes, quando procuram conviver e propagar a paz, o respeito, o amor, se tornam propícios para que as pessoas orem. Muitas pessoas, e vimos ainda há pouco, o nosso irmão ou nossa irmã dizendo da dificuldade de orar, da dificuldade de se conectar com Deus. E os templos religiosos cumprem este papel salutar de auxiliar as pessoas a orarem. Na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, a pessoa aprende, dentro das lições do céu, centro espiritual universalista dela, a entrar no silêncio, que é a capacidade de se isolar e de se integrar em Deus, para que a própria pessoa possa, na sua casa, aprender a orar sozinha. Não ficar dependente de estar num templo religioso para orar a Deus, mas ela aprender a sua conexão mais elevada com o Pai Celestial, com o sagrado, com o elevado. Então, os templos religiosos são fundamentais por isso, porque eles se tornam, quando procuram pregar e viver o amor e o respeito, se tornam escolas. E é o que a religião divina é, uma escola de educação e iluminação espiritual, de portas abertas ao povo.
Mas você pergunta, minha irmã Maria do Carmo, como fazer neste momento de pandemia? Nós não precisamos estar num templo religioso para a nossa conexão com Deus. Por exemplo, a própria religião divina, pela comunicação 100% Jesus, ela leva a igreja ao seu lar. E você pode, por exemplo, no próximo sábado, às 16 horas e 45 minutos, se sentir dentro da nossa igreja ecumênica, estando dentro da sua casa. Porque a religião divina convida as pessoas a transformarem seus lares em igrejas familiares, estudando, vivendo e propagando os ensinamentos de Jesus. Se você quer saber como transformar sua casa numa igreja familiar, faça contato conosco pelo 99-603-1330. 99-603-1330. Neste momento de distanciamento social, que é o que você pergunta, o que fazer? Está conectada com esta comunicação 100% Jesus, por este número que eu vou repetir para você, 99-603-1330, código 11, você pode receber a visita virtual de um pregador, de um embaixador na sua casa, levando a religião divina em seu lar. E no sábado, às 16 horas e 45 minutos, você recebe a reunião pública, a reunião da comunhão com Deus, a cruzada do novo mandamento de Jesus em sua casa, para que você se conecte ainda mais com o sagrado, com Deus, com Cristo, com seu anjo da guarda. Tendo outras dúvidas, traga a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que ela responde a você. Muito obrigado, minha irmã, por sua pergunta, a nossa obra de boa vontade. Mais uma pergunta à religião divina. Antes aqui o nosso agradecimento à irmã Maria do Carmo Diniz, de Aracaju, no Sergipe. A próxima participação vem da cidade de Santos, no litoral paulista. O nosso irmão Luiz Antônio Ribeiro diz o seguinte: já ouvi muita gente dizer que uma das formas de estarmos sempre em sintonia com Deus é pelo pensamento. Mas como é isso de ficar pensando em Deus toda hora, todo momento? A gente pensa várias coisas no dia a dia, se preocupa com diversos assuntos. Como é possível ter o pensamento só em Deus? Meu irmão Luiz Antônio Ribeiro, várias perguntas muito interessantes. Eu vou começar com a primeira. Mas como é isso, ficar pensando em Deus toda hora, todo momento? Ora, sendo Deus amor, mas também verdade, justiça, bondade, solidariedade, compaixão, cada vez que você pensa, sente e age, movido por esses sentimentos sagrados, você está conectado com Deus, está pensando em Deus. Você não precisa o tempo inteiro, puxa vida, os ensinamentos que minha mãe me deu, eu preciso guardá-los. Você não vai ficar mãe. Você vai agir. Como o ar que a gente respira, você não pensa, agora eu vou respirar. Deus, nós precisamos de Deus a todo momento, como o ar que respiramos. Mas é tão natural na nossa vida que você não pensa. Às vezes a gente até se esquece que Deus nos dá o ar, nos dá o sol. É agirmos com bondade, respeito, solidariedade. E aí nós estaremos pensando em Deus, porque Jesus disse no Santo Evangelho, segundo Mateus, capítulo 6, versículo 21, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Tem gente que pensa muito na viagem, pensa muito na riqueza, o outro na faculdade que precisa concluir. Onde está o nosso tesouro? Se o nosso tesouro estiver na bondade, no respeito, na solidariedade, nós estaremos pensando em Deus o tempo inteiro, sem que ficarmos naquela neura. Você diz assim, a gente pensa várias coisas durante o dia, se preocupa com diversos assuntos. Como é possível ter o pensamento só em Deus? Não é ficarmos numa neura, eu tenho que pensar em Deus, eu tenho que pensar em Deus. Não é isso. Quando vivemos os ensinamentos fraternos do Cristo, estamos pensando em Deus. E eu lhe aconselho a refletir, meu irmão Luiz Antônio, sobre as bem-aventuranças do Sermão da Montanha. Se você viver estes ensinamentos, eu vou destacar alguns deles, você estará no seu dia a dia, no trabalho, com a sua família, com seus amigos, com os desconhecidos, pensando, sentindo e agindo inspirado em Deus. Por exemplo, essas bem-aventuranças constam do Santo Evangelho do Mestre, capítulo 5 da narrativa de Mateus, versículos de 1 a 12. Jesus nos fala da paciência. Ele primeiro fala dos humildes, me permita, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Quando você age com humildade, a religião divina nos fala da humildade corajosa, da gente ter a coragem
de corrigir os nossos erros, mas a humildade de reconhecê-los. Jesus fala dos pacientes, porque eles herdarão a terra. Então a paciência, sabemos esperar o momento certo, temos a paciência com as outras pessoas e com a gente mesmo. Ele nos fala de termos fome e sede de justiça, não de vingança, sermos justos nas nossas atitudes, e aí teremos o amparo da justiça divina. Ele fala da misericórdia, nos compadecermos com os nossos semelhantes, com os nossos parentes, com a gente mesmo, e aí alcançaremos a misericórdia. O Cristo nos fala da limpeza de coração, limpar a alma, não guardar ressentimento com o nosso companheiro de jornada, limparmos o coração, porque aí veremos Deus face a face. Porque Deus é amor, quem tem o coração com ódio, como vai ver Deus? Então é tirar rancor, ressentimento, mágoa, não é fácil, mas é possível. E ele fala dos pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Não pormos lenha na fogueira, não combatemos a maldade com a maldade, o ódio com o ódio. Fazendo isto, meu irmão Luiz Antônio, você estará agindo na sintonia de Deus. Isso não é o nosso dia a dia, no tempo inteiro a gente não tem que ser confrontado por situações adversas? Hajamos conforme os ensinamentos de Jesus, porque aí estaremos agindo, pensando, sentindo e fazendo o que Deus deseja que nós façamos. Muito obrigado, Luiz Antônio, por sua pergunta à religião divina. Então vamos agora, irmão Damásio, ao bom uso dessa ferramenta de conexão com Deus. Nós vamos falar com Ele, porque nos preparamos para mais um momento ecumênico de oração. Então nós vamos neste momento orar, com a prece do copo d'água, uma gravação histórica na voz do saudoso irmão Alziro Zarur, elevar a nossa alma, o nosso pensamento ao Pai Celestial. Vamos limpar a nossa mente para a nossa conexão com Deus. Vamos também limpar o nosso coração ao som da prece para ter tranquilidade que brada, só Jesus salva. Dele a paz virá para o coração que quer o seu perdão. E nós queremos o perdão divino, porque queremos a tua inspiração, Pai. Fluidifique cada copo com água, limpe os nossos corações, fortaleça a nossa alma. Vamos juntos nessa gravação histórica na voz do irmão Alziro Zarur, a prece do copo d'água. Vamos falar com Deus. Que a paz de Deus esteja com todos e vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos as dos nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal,
porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Neste copinho d'água, coloca, Senhor, o remédio perfeito de cada um de nós. E que estes doentes em quem vamos pensar, estejam eles onde estiverem, recebam neste momento a bênção da tua cura, na força desta corrente, em nome de Deus. Graças, Senhor. Nós te agradecemos todas as bênçãos que a tua infinita caridade derrama permanentemente sobre a família legionária. Abençoa, Jesus, nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, pátria de todas as pátrias, porque é a pátria do teu novo mandamento. Dá-nos a divina paz que prometeste àqueles que te amam. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo. Eu vos dou a paz de Deus que o mundo não pode dar, que o poder não pode dar, que o dinheiro não pode dar, que a fama não pode dar, porque somente Deus pode dar. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e mulheres da boa vontade de Deus. Marcharemos no sul e no norte. Ninguém pode essa marcha deter, pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos temer? Fizemos a nossa prece, falamos com Deus, estamos mais fortes depois desse momento ecumênico de oração. Agora são 11h06 da manhã, hora oficial de Brasília, no Amazonas, 10h06 da manhã. Depois de acompanharmos essa gravação histórica com o saudoso proclamador da religião divina, o irmão Zarur, a tradicional prece do copo d'água, nós vamos atender a esse chamado. Depositamos no elemento da vida a nossa confiança. Sabemos que o poder de Deus pode colocar, como já depositou para todos nós, os recursos necessários ao fortalecimento da nossa saúde espiritual e da nossa saúde material.
Pensando nessas forças maiores, vamos juntos, você, em casa, no trabalho, onde estiver, vamos beber da água fluidificada.